Deus é amor. Deus não vai colocar seus filhos no inferno. Vai não. Os filhos de Deus vão para o céu, que são aqueles que creem em Jesus. Mas os rebeldes, os transgressores, os filhos da ira, que estão dentro do conceito, do curso, no domínio do diabo, fazendo a vontade do diabo e não se submetendo a Deus, esses, se não se converterem, vão para o inferno. Porque Deus é justo, não tomará o culpado por inocente. O ser humano, ele é merecedor do salário do pecado, que é a morte. E todos vão receber o salário do pecado. Deus não vai tomar o culpado por inocente. O que Deus quer é que o homem se arrependa. O que Deus quer é que o homem viva. O que Deus quer é que toda a humanidade se converta, se arrependa, para não sofrer o juízo dele, que ele adverte, que vai julgar sim, que todos já estão dentro desse tribunal julgado e sentenciado. O que Deus quer é que o homem se arrependa e viva essa vida através de Jesus, para viver para Deus novamente. Porque é aí que entra o amor de Deus, é aí que entra a misericórdia de Deus, é aí que entra o favor de Deus para a humanidade, toda a humanidade. Deus não faz acepção de pessoa. O amor de Deus é para toda a humanidade. Por que, irmão Wellington? É para toda a humanidade. Porque todos pecaram e afastados estão de Deus. E todos estão em juízo e em condenação. E Deus quer salvar a todos. Deus não tem desejo em nenhum. Deus não tem desejo em nenhuma alma ir para o inferno. Deus não tem desejo que nenhuma alma vá para o inferno. Não. Ah, mas meu pastor lá na minha igreja disse que Deus já escolheu um para o céu e outro para o inferno. Que só vai para o céu os escolhidos. Esse teu pastor é mentiroso, é filho do diabo. Porque isso não é a doutrina de Cristo. Em canto nenhum tem isso escrito na palavra. Em canto nenhum Jesus ensinou isso. O que Deus quer é salvar toda a humanidade. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa verdade é Cristo. O que Deus quer é que todos os homens conheçam a Cristo para se salvar. A palavra de Deus vai dizer que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Deus não tem prazer que ninguém vá para o inferno como a gente tem. A gente que tem o prazer daquele ir para o inferno, né? Ah, miserável, vai para o inferno. Deus não diz isso de ninguém, irmão. O que Deus diz é que se o homem não se converter, o que Deus quer é que o homem se converta, a gente não. Fez o mal, vai para o inferno, miserável. A gente acusa e se condena a nós mesmos. Porque a gente não tem misericórdia, Deus tem. E tem muitos crentes que se julgam mais santos do que o próprio Jesus, que toma o lugar de Deus como juiz e sai apontando, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. O que nós temos que dizer é que se o tal não se converter dessas práticas, aí sim ele vai para o inferno. Não falar com ódio, com raiva da pessoa, dizer, tu vai para o inferno, miserável. Aí a gente está julgando a pessoa e desejando ela ir para o inferno, enquanto Deus não deseja. Tem muitos homens que dizem que é de Deus aí, irmão. Tem exemplo nenhum de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Vamos ver isso? Lá em Ezequiel. Vamos ver o que diz aqui. No livro de Ezequiel, capítulo 18. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos. É isso que Deus, ele diz. Deus não tem prazer na morte do ímpio, irmão. Deus, ele quer que o ímpio se salve. E para o ímpio se salvar, mas, vamos lá.
Eu li um texto agora que diz assim: Deus quer que todos os homens se salvem. Vamos questionar? Bora. Espera aí. Deus não é poderoso? Deus não é soberano? Deus não pode tudo? E por que todos os homens não vão se salvar? E por que Deus quer? E por que Deus não salva? A palavra tem que ir. Você tem que trabalhar, tem que questionar, tem que usar o senso crítico. Não receba assim logo não. Analise. Vamos tentar analisar a palavra. Deus quer. É o que diz a palavra de Deus. Lá em 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Bora pensar, bora analisar. A Bíblia diz que Deus tudo pode e nenhum dos seus pensamentos pode ser, impedido. A Bíblia diz que Deus é soberano. A Bíblia diz que Deus é grandioso. Mas por que a Bíblia diz que Deus ele quer que todos os homens se salvem? Por que Deus não salva todos os homens? Porque todos os homens não vão se salvar. Eis aí onde a gente tem que aprender de Deus. Eis aí onde entra a responsabilidade humana. Não aprende essa ideia que o povo ensina aí não, porque Deus é soberano, ninguém pode resistir o chamado dele, aqueles que ele chamou não pode resistir, porque Deus chamou para ser salvo, é salvo, o homem não pode resistir à graça de Deus. Quem disse isso, mentiroso? Aonde é que tem isso na Bíblia, mentiroso? Esse pastor, mas irmão Wellington, não fale isso, quem prega isso é o pastor Augusto Nicodemos. Olha, o homem é sábio, o homem tem curso A, B, C, D, eu quero saber não, irmão. Seja Deus verdadeiro, todos os homens mentirosos. A Bíblia não ensina isso não, Deus não mostra isso não. O homem tem a liberdade, Deus deu isso a Adão, começou por ali. Adão tinha a liberdade de escolher se continuava obedecendo a palavra de Deus para ter vida com Deus, ou seguir a direção contrária do que Deus advertiu a ele não seguir e perderia a vida com Deus. A Bíblia vai dizer em todo momento, se você fizer um exame bíblico, você vai ver Deus dizendo ao povo de Israel que obedecesse, que guardasse, que seguisse, que amasse a Ele. Deus não quer ninguém amando a Ele a pulso, dentro da soberania dEle. Deus, Ele quer o homem amando a Ele com escolha própria. Deus deu esse direito ao homem. Deus é soberano, mas Ele deu ao homem esse direito, chama-se direito de escolher e decidir. Por isso que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Deus não quer o seu amor a pulso, dentro do poder soberano dEle, para você não ter opção. Você vai me amar, você vai ser salvo, você vem para mim porque eu quero. Não, é você que tem que querer. Aprendemos de Deus, não do que os homens estão ensinando aí. É muita mentira ensinada em nome de Deus, irmão. Deus, em toda a história humana, onde ele se relaciona com o homem, é pela escolha do homem. Adão foi escolha. Noé foi escolha. Abraão, Isaac e Jacó foi escolha. Eles ouviram a voz de Deus. Eles creram. Eles escolheram. Eles seguiram. Jesus, como homem, foi escolha. Olha para aí, irmãos. O próprio Jesus, como homem, escolheu se submeter à vontade do Pai, tomando a forma humana, e veio cumprir a vontade do Pai. Ele quis, ele escolheu. O texto vai dizer que ele se fez, se humilhou, tomou a forma humana, e como homem, ele se submeteu à obediência ao Pai. E na oração ele vai dizer: Pai, se for possível, diante do momento que ele ia passar de mais sofrimento da vida dele, ele vai dizer: Pai, orar nesse momento como homem, expressar a fraqueza humana como homem, expressar a dependência do Pai como homem. Ele vai dizer: Pai, se possível for, passa de mim esse momento, essa hora, essa aflição, esse momento difícil, se for possível, passa de mim, Pai. Mas aí ele vai se submeter à vontade de Deus, o Pai. Ele vai dizer: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua.